Beleza, pessoal? Tô de volta a mais um vídeo. O povo de Deus no Egito, de acordo com os relatos bíblicos, sofreu bastante. Eles eram oprimidos por uma grande carga de trabalho. E durante esse período que a Bíblia nos dá conta, o povo clamou ao Senhor e pediu a Deus que fizesse algo, porque eles estavam extremamente fatigados, cansados, sendo de todas as formas oprimido pelo Egito. E isso tudo foi se acumulando e subiu na presença do Senhor. E o Egito, naquele relato bíblico, conta a história do Senhor no livro do Êxodo, vivia um momento de toda a sua pujança, aonde um faraó dominava sobre toda aquela nação e as nações adjacentes tinham que ser escravas ou se servir ou servirem, melhor dizendo, o Egito. Nesse cenário, a palavra do Senhor Deus nos revela o seguinte, Êxodo capítulo 1. Olha o que o texto fala. Os egípcios dizem assim: Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique. Isso para com o povo. E aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte contra os nossos inimigos e peleje contra nós e se retire da terra. Portanto, puseram sobre eles feitores para os afligirem por suas cargas. Assim, os israelitas edificavam a casa para Faraó, cidades, armazéns, Pitom e Ramassés. Mas, quanto mais os egípcios afligiam o povo de Israel, tanto mais ele se multiplicava e se espalhava, de maneira que os egípcios se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Então, pessoal, você vê aqui um relato bíblico de Êxodo capítulo 1, que dá pra gente a dimensão do que o povo estava vivendo. Era uma opressão física, emocional e espiritual. Porque quando Deus levanta Moisés, você lembra que Moisés diz a Faraó: nós vamos sair para o deserto para adorar ao nosso Deus. Então havia uma prisão que acabava com o corpo físico, oprimia o corpo físico, oprimia as emoções, porque você lembra que o relato bíblico continua dizendo que até mesmo para as parteiras foi dado ordem que as parteiras não deixassem as crianças, os filhos dos egípcios, nascerem. E aquelas parteiras, elas preferiram desobedecer a Faraó e as ordens dos egípcios, e elas ajudavam as hebreias no nascimento dos seus filhos. Por que eu estou falando tudo isso? É uma introdução, porque essa semana, na verdade, ontem, esse irmão aí, eu não sei se ele é do canal Gueli Macoeli ou se ele é de outro canal, mas ele diz claramente que estava gravando um vídeo por conta de uma revelação que o Senhor deu para ele. Uma revelação para o nosso Brasil, específica, para a nação brasileira. E o Senhor falava com esse irmão e ele achou por bem anotar o que Deus falava com ele, para que ele não esquecesse, para que ele não perdesse nenhum detalhe, para que ele tivesse zelo e cuidado em transmitir a outros essa mensagem. E ele fez conforme Deus lhe ordenou. Ele então se levantou, ele relata que a visão, a revelação, a profecia, essa mensagem de Deus dada para ele foi dada durante a madrugada. E o Senhor fala para ele se levantar, que ia falar com ele, e ele passa então a anotar, e Deus fala para ele que o ano de 2020 para o Brasil seria um ano de choro. E olha, amados, pelas imagens, por tudo aquilo que a gente já viu, do início de janeiro para cá, nós estamos nem chegamos na metade de fevereiro.
Ou melhor, chegamos porque esse ano, né? 28, 29, não me lembro agora. Mas enfim, nem chegamos. Nós estamos ainda. Hoje, ó, vou puxar aqui só para dia 12 de fevereiro. Então nós nem chegamos na metade do mês. E olha quantas coisas já aconteceram. Quantas mortes, infelizmente, já aconteceram. Pessoas que já perderam tudo. O ano de 2020 foi difícil. Ou está sendo difícil. Eu tive uma grande perda em 2019, todo mundo aqui do canal sabe. E 2020 já começou, para mim particularmente, com mais uma perda. Eu enterrei recentemente um tio meu que faleceu. E muitas outras pessoas tiveram esse mesmo sentimento, um sentimento de perda, já no começo do ano. Então, nós estamos vendo que 2020 já começou realmente com muitas tragédias. Muitas tragédias. E aí, o Senhor fala para aquele irmão algo muito forte. Olha o que o Senhor Deus falou para esse irmão. Que o povo brasileiro iria chorar como o Egito chorou na morte dos primogênitos. Amado, isso é muito sério. Eu separei aqui o texto que fala sobre a morte dos primogênitos. Êxodo, capítulo 12, a morte dos primogênitos egípcios. Versículo 29, e aconteceu que à meia-noite o Senhor feriu todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono. Essa foi a 10ª praga. Até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios. Presta atenção agora, querido. E fez-se grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse morto. Amado, essa última parte do versículo é a que mais me deixa preocupado. Não havia casa aonde não houvesse um morto. Então o Senhor está falando de uma grande mortandade. E quando ele dá o Egito como parâmetro, e aí eu volto aqui e mostro a imagem desse irmão que foi profeta, eu espero que nada disso nos atinja. Por que que eu digo, espero que nada disso nos atinja? Porque a Bíblia nos dá a estratégia que o povo de Deus usou. Eles passaram o sangue de um cordeiro nos umbrais das suas portas. Amado, era tudo uma figura do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. E agora a gente vê uma confusão sendo lançada na mente das pessoas. Ah, porque esse não é o nome real. Ah, porque esse não é o nome de Jesus. Ah, porque o nome do Senhor não é esse. Amado, entrega a tua vida, o teu caminho ao Senhor. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Querido, divulga esse vídeo, não só esse que você está vendo agora, mas esse daí, do irmão, dizendo essa revelação tremenda de Deus. Muito dessa destruição que a gente viu, muito dessas perdas que a gente viu, muito disso tem relação com o nosso povo e o pecado do nosso povo. Como o nosso povo está adorando a Deus. Será que as pessoas estão adorando a Deus da forma correta? Será que as pessoas estão adorando a Deus da forma correta? Eu estava conversando com alguém e a pessoa disse, eu tenho a minha espiritualidade. O que é isso, espiritualidade? É mais uma forma de dizer, eu não preciso de Deus, eu tenho a minha espiritualidade. Eu não quero aqui fazer uma crítica ao seu modo, ao seu estilo de vida. Mas quando a palavra de Deus diz que nós temos que ficar atentos ao que dizem os profetas, a palavra está sendo verdadeira. Deus está nos alertando. É tempo de jejum. Eu preciso voltar ao jejum.
É tempo de oração. Eu preciso voltar à oração. É tempo de buscar a face do Altíssimo, amado. Porque lá no Egito aconteceu algo fantástico. Não morreu nada, nenhum animal daqueles que o Senhor Deus havia separado do povo dele. Então, querido, há uma grande revelação, uma palavra de grande choro, de choro muito forte para o Brasil, para o nosso país, e nós não podemos fazer de conta que não estamos ouvindo, amados. Eu deixo aqui o meu alerta para que você entenda que Deus ele quer que nós façamos diferente, que Deus quer que nós façamos de novo o nosso caminho de retorno para a casa do Pai. Todos os dias precisamos retornar para Deus, amados. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e não permita que essa opressão física, emocional e espiritual venha sobre as nossas vidas, que não permita que haja mais morte nas nossas casas, queridos. Eu espero que você entenda essa palavra, eu espero que você compreenda essa palavra e que Deus, através do Senhor Todo-Poderoso, através do Filho dele, Jesus Cristo. E agora, queridos, está uma discussão na internet sobre a trindade, sobre a não trindade, sobre a ausência de um Deus uno e indivisível, sobre a ausência de um Espírito Santo. Querido, eu estava conversando essa semana, eu estava conversando hoje com um amado irmão, e estão removendo marcos antigos, ensinando loucura para o povo, ensinando heresias para o povo, negando a Bíblia. Mas nós precisamos nos arrepender. Eu tenho falado sobre muitas coisas aqui no canal, mas eu não poderia deixar de falar sobre isso, sobre essa situação que nós temos vivido, sobre o que nós temos visto, que é uma palavra de alerta dada por um profeta. E nós não podemos desprezar as palavras de alerta. Devemos julgar as profecias. E o Senhor está dizendo, é um choro como houve no Egito. Quem chorou no Egito, amado? Foi o povo de Deus ou foi o ímpio? Foi o ímpio. E quem perdeu lá no Egito foram aqueles que não quiseram se dobrar diante de Deus. Faraó ele é uma figura de grande orgulho, de alguém que não estava disposto a fazer a vontade de Deus. E ele, então, mesmo sendo chamado de meu servo pelo próprio Deus, para expor as maravilhas de Deus ali no Egito, ele é figura de que um coração obstinado leva à morte. Então, amado, que nós, a começar em mim e em você, não tenhamos um coração obstinado e que nós nos humilhemos na presença do Senhor. Passe a orar mais, passe a buscar mais a face do Senhor. Aqui Alexandre Mendes, amigo policial, compartilhando com você mais essa visão, mais esse vídeo sobre um alerta que Deus nos faz. Que o Senhor Deus te abençoe, que a graça e a misericórdia do Senhor seja sobre a sua vida. Se inscreve aí no canal, divulga esse vídeo para outras pessoas, mas é tempo de arrependimento. Eu vou colocar a hashtag arrependimento nesse vídeo. Deus abençoe, pessoal.